Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, tudo bem? É com muito carinho, com muito amor que nós estamos aqui mais uma vez reunidos para fazermos o Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Evangelho este que acontece todas as quartas-feiras às 20 horas, mas que você, além de nos acompanhar nesse exato momento, mas também pode nos acompanhar em qualquer momento que lhe for mais oportuno, ou pelo site da Rádio Fraternal, ou pelas mídias que você também pode nos acessar. Tá? O Evangelho, como vocês, quem nos acompanha já sabe, ele tem uma sequenciazinha, e uma delas é o nosso copo de água, que a gente, ou uma jarra, para quem faz em casa, que é melhor, para você se programar, para você conseguir colocar uma água também que vai ficar com uma vibração melhor, que ajuda também com muitas... Funcionaria conosco como se fosse um remédio, tamanha a vibração que esse Evangelho consegue reunir quando ele é feito. Né? Para quem nos acompanha pelo YouTube, o texto do Evangelho de hoje, ele segue abaixo. E eu já vou lhe dar, para quem não acompanha pelo YouTube, eu vou passar qual é o capítulo, para que você possa já ir se programando, se organizando para também nos acompanhar, tá bem? Hoje o Evangelho vai ser do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, itens de 13 a 15, ao que tem se lhe dará. Tá? Nós da Rádio Fraternal sempre pedimos para que vocês que nos ouvem, que nos acompanham, que divulguem os nossos conteúdos, que façam os seus likes, que isso também é muito importante para a gente, e que façam a divulgação disso para que a gente possa cada vez mais divulgar essas palavras do Evangelho, essa doutrina espírita, que é tão importante, tão acolhedora para todos nós. Tá? Eu sou a Márcia, hoje farei a condução desse Evangelho, e estou acompanhada do Jefferson. Olá. E da Kátia. Olá. Tá? Nós, como sempre, temos aqui, quem nos acompanha sabe que nós temos sobre a mesa o nosso caderno azul, que é um caderno de vibrações. Caderno esse que você pode, através do nosso WhatsApp, tiver ou uma necessidade sua, ou uma necessidade de alguém que você saiba que precisa de uma vibração, uma energia um pouco maior, pode passar, não precisa dizer o motivo, mas só passar o nome da pessoa, que será colocado aqui nesse caderno, e certamente receberá as nossas vibrações. Mas nós também pedimos que para isso, que vocês também daí façam isso, nos acompanhem e também vibrem por essa pessoa sempre, tá bem? Para dar início a esse Evangelho, eu vou pedir para que a Kátia hoje faça a nossa prece inicial. Ok, vamos lá. Nesse momento, vamos levar nossos pensamentos, nos conectar ao plano superior, aos nossos benfeitores. Vamos pensar em Jesus, em Mãe Maria, Maria Santíssima, que sempre nos acompanha, que nos socorre em todas as aflições. Vamos nos conectar a eles, primeiramente agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui e posteriormente pedindo a eles que nos abram a mente, os nossos pensamentos para ouvir e processar, né? Entender o melhor possível as palavras desse Evangelho de hoje. Que nós possamos transmitir através dos nossos comentários e os nossos irmãos que nos assistem através de suas reflexões, seus pensamentos, o melhor. Trazer a melhor interpretação do que leremos, do que comentaremos aqui. E com a prece de Jesus, vamos pedir licença para dar início a esse Evangelho. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor,
de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Agora nós vamos então para a leitura. Ao que se tem, se lhe dará. E chegando-se a ele os discípulos, lhe disseram: por que razão lhes fala por parábolas? Ele, respondendo, lhes disse: porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é concedido. Porque ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isto é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, não entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos, e não entendereis, e vereis com os olhos, e não vereis. Mateus, capítulo 12, de 10 a 14. Também lhes dizia: atendei ao que ide agora ouvir. Com a medida com que medirdes os demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará, porque o que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem, se lhe tirará. Marcos, capítulo 4, de 24 a 25. O Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. Dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um ímã que atraísse as melhores progressivas, as graças abundantes que nos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Tira-se aquele que nada tem, ou que tem pouco. Tomai como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Procurai ver pelo Espírito, compreendei com a alma, e não interpretei de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que se fez resplandecer. Aos vossos olhos, a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando a migalha que caiu no seu coração. O filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Se ele deixou de semear, deixou a sementeira morrer nesse campo por falta de cuidado, deve acusar o seu pai pela falta de produção? Não, não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria, e arrependido e ativo entregar-se corajosamente ao trabalho, que arroteie o solo ingrato com o esforço da sua própria vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele retire, confiante, a semente que escolheu como boa entre as más, que o regue com o seu amor e a caridade. E Deus, ó Deus de amor e caridade, dará àquele que já tem. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão a produzir 100, e outro 1000. Coragem, trabalhadores!
Tomai as vossas grades e charutas, arroteai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir os frutos da caridade. É um belo texto. E aqui, o que eu consegui extrair um pouquinho disso? Que cada um de nós é uma terra fecunda. O que ele diz aqui, o que é que deve crescer dentro de nós? As palavras e os ensinamentos de Deus e de Jesus. A fé, o sentido de dar uma boa ajuda às pessoas. O que ele diz? Somos terras fecundas. E aquilo que a gente realmente, a semente que a gente colocar dentro dos nossos corações e fazê-la brotar, é isso que agrada ao Senhor. Ou seja, quanto mais boas coisas, boas intenções, quanto mais bons frutos nós carregarmos dentro de nós, maior apoio nós teremos de Deus, de Jesus e de toda a espiritualidade que está nos cercando e nos acompanhando nessa vida, nessa jornada. E aí eles estão nos amparando, fazendo com que a gente tenha não uma vida perfeita, mas sejamos mais amparados e acolhidos dentro do amor deles. E o que é a semente ruim? É aquela pessoa, a terra ruim, como ele diz. É aquela pessoa que ouve, que sabe, que tem os conhecimentos das palavras de Deus, mas que não aplica, que não faz nada de bom crescer dentro dele, que não faz isso, não pratica uma caridade, uma ajuda para com as pessoas que estão ao seu lado, seus semelhantes, as pessoas da sua convivência, que não dá esse bom exemplo ou essa boa semente. E ele pede por quê? Porque ele acaba ficando triste e desamparado por essa caridade, por essa ajuda. Até o dia em que ele realmente perceber que ele precisa mudar e começar a cultivar essa semente dele, dentro de cada um de nós. Deixar o joio embora e colocar a semente boa do trigo, como diz, dentro de si e se melhorar. Ou seja, cabe a cada um de nós sabermos fazermos de nós melhores a cada dia. O trabalho não é dos outros. O pai não é culpado por aquilo que o filho não conseguiu fazer crescer. Cada um de nós é responsável por tudo o que fazemos. Sabemos das coisas boas. Resta-nos conhecer, trazermos para a nossa vida e realmente fazê-las florescer. Isso é o que eu consegui tirar. Agora nós vamos discutir, como isso não é um monólogo, como a gente sempre diz, vamos ver que os nossos companheiros aqui nos ajudam também. Você trouxe bastante coisa, Márcia, trouxe uma boa, né, destrinchou bem aí a lição, né? O que eu acrescentaria aí é assim, é o trabalho, né? Porque eu acho que todos nós recebemos a semente, né? É inevitável a gente não pensar na parábola do semeador, né? Sim. Mas, e essa semente, o que seria? É a centelha divina que habita em nós. Todos nós recebemos ali a centelha do Pai. E o que nos cabe? Nos cabe trabalhar com ela, né? Trabalhar essa semente em benefício do próximo. Sim. Porque, claro que o próximo, mais próximo que nós temos, somos nós mesmos. Sim. Então, inicialmente, trabalhemos para o nosso benefício, mas o nosso benefício é espiritual, não só material, que também é importante, que também devemos trabalhar, né? Vamos trabalhar o nosso coração, o nosso ser, para que ele se torne bom em relação ao semelhante, ao nosso irmão, aquele que passa pela nossa jornada, por nós na nossa jornada. Então, eu acho, hoje mesmo eu li uma frase dessas aí que a gente lê em tantos lugares, onde dizia assim, poucos ou ninguém consegue fazer algo por todos, mas todos podem fazer algo por alguém. Por alguém, exatamente. Né? Então, assim, a gente não precisa almejar coisas grandes, atos de caridade, atos beneméritos a muitos, mas pelo menos para um,
aquele que está ali do seu lado, aquele que está ali no seu dia a dia, aquele com quem você cruza, né? Um colega de trabalho, um porteiro, um conhecido que passa por você, um bom dia, Gentileza, né? Sorriso. Dado de coração, com uma gentileza. Então, isso é o trabalhar bem a semente em benefício de si próprio e do bem do próximo. E aquele que também tem essa semente, mas deixa ali no cantinho, não cultiva essa semente, né? Não cultiva a bondade e a caridade que pode fazer, é aquele que vai ter isso cada vez mais escondido num cantinho, sendo esquecido, que é o que tem, se lhe tirará, né? Sim, exatamente. E esse texto ele traz algumas coisas para reflexão muito grande, e no dia a dia, porque que nem você falou, São Bento já dizia, ora e labora, né? Quer dizer, não adianta a gente só rezar e não trabalhar. E o trabalhar, ele tem um sentido muito amplo, né? Trabalhar tanto fisicamente, como pro lado pro material, mas trabalhar do lado espiritual, né? O que a gente pode melhorar dentro da gente também. E também assim, que você disse, a gentileza, né? E não só a espiritualidade também nos ajuda, mas quando você é gentil, que você dá um sorriso, faz aquela ajuda, é carinhoso com alguém, a outra pessoa também, ela te manda uma energia boa e positiva. Você movimenta bem. Você movimenta bem, exatamente. Então, de todas as maneiras, a gente está se acolhendo do bem. Seja do bem humano, vamos dizer aqui, né, das energias boas, mas também da energia boa da espiritualidade também, né, Jefferson? Aproveitando o que você está dizendo, vocês já falaram de coisas, né, sobrou muita coisa para se dizer, mas aproveitando isso que você falou agora, eu acho que um grande problema que nós temos aqui na nossa humanidade atual é a cegueira e a falta de audição espiritual. É um grande problema isso daí. Porque muitas vezes as pessoas se envolvem com pensamentos negativos e se deixam levar pela ignorância dos pensamentos, da avareza, do orgulho e tudo aquilo que ele sabia que tinha conquistado. Porque nós somos cercados de espíritos que nos ajudam e nos auxiliam a compreender a necessidade de seguir os ensinamentos de Jesus, por bem ou por mal, nós vamos seguir esses ensinamentos. E quando a gente já está com um certo conhecimento e começamos a entrar naquela vibração negativa, nós começamos a não ter mais o contato com esses espíritos que nos auxiliam no bem, porque nós não estamos mais na mesma sintonia que eles. Sim. Então começamos a atrair para nós aqueles irmãozinhos que pensam como nós. Então nós vamos deixando de ter aquela sintonia que estávamos conseguindo ter, compreendendo o que era a necessidade da caridade, o que era a necessidade da compaixão, a necessidade do auxílio ao próximo, a necessidade de nós nos ajudarmos também. E a gente vai perdendo essa capacidade. E me veio também em mente um exemplo, grandes médiuns, por exemplo, num certo grau da existência da vida dele, terrena, por falta de vigilância e por ostentação, por orgulho, por falta de caridade, ele vai se afastando dos bens. Então isso vai sendo tirado dele, esse dom de ter essa comunicação com os bons espíritos, de ter esse dom de ajudar o próximo como ele vinha ajudando, como nós poderíamos estar ajudando também. Porque ele não tem mais aquele desejo e aquela vontade de seguir aprendendo, como ele tinha antes, porque ele se envolveu com outras vibrações. Sim. Então nós temos que tomar cuidado de não nos envolver com vibrações negativas, para que a gente não se afaste nunca da necessidade de continuar entendendo, ouvindo e vendo a verdadeira necessidade de seguir os ensinos do Cristo, né? Porque tudo é vibração. Tudo é vibração. Então, realmente, tudo que nós temos nos será acrescentado. Realmente. Porque cada vez mais nós vamos conquistando mais conhecimentos. Sim. Conhecimento e a necessidade da ajuda, da caridade, da compreensão, tudo isso que vocês falaram. E quanto menos a gente não der atenção para isso, faz sentido.
faz sentido você ter mais aquilo. Então você vai sendo induzido a continuar perdendo tudo aquilo que você já tinha conquistado. É uma grande escola isso aqui. Por isso que muita gente às vezes fala que vai repetir de ano e vai começar de novo, né? E acontece mesmo. Sim. E vamos ter que repetir, para tentar fazer com que essas nossas melhores vibrações não sejam afetadas. E a gente consiga fazer com que isso chegue até o próximo, de alguma forma. Sim. Por mínimo que seja, muita gente fala assim, mas eu acho que eu não tenho condições de ajudar ninguém. Nós não estamos falando só ajuda financeira, né, material. Tem várias formas de ter ajudado alguém. Um olhar amigo, um abraço, perguntar, ir lá visitar, como que vai, o que está precisando, tentar buscar recursos com nossos amigos, a comunidade, o que pode ser feito para auxiliar. Então, esse caminho que nós temos que seguir. E é difícil, né? Porque nós mesmos, mesmo sabendo disso, muitas vezes vem em nós pensamentos que nos derrubam a vibração. E a gente se deixa levar por essas vibrações até a hora que a gente se dá por conta que, opa, não pode baixar a guarda. Orai e vigiai sempre, não é? Sim. Mais vigiar do que orar, ficar atento aos nossos pensamentos. Eu acho que é isso aí. Vocês falaram tanta coisa, então não tem muito mais o que acrescentar. Não, mas é isso mesmo. O Evangelho é isso, né? Cada um tirando e dando a sua opinião, fazendo a sua interpretação da melhor maneira para a gente conseguir extrair daqui a melhor energia para que a gente possa se equilibrar e realmente seguir um caminho do bem e para o bem, né? Bom, essa foi a nossa reflexão de hoje. A gente espera que vocês aí façam as de vocês também, tirem as suas conclusões e, se puderem, se sentirem à vontade, não deixem de nos dar esse retorno. Nós ficamos muito felizes também quando conseguimos saber a opinião de vocês, tá bem? Bom, agora eu vou pedir para que o Jefferson faça as nossas vibrações finais em agradecimento a esse Evangelho. É com o coração mais leve, com o espírito mais elevado, depois desses momentos de reflexão que nos chamam a atenção para a necessidade da educação, a necessidade de ouvirmos melhor, de vermos melhor tudo aquilo que nos rodeia, que nos permeia, observando os nossos mais próximos, as suas necessidades, observando aqueles que nós encontramos em nossos caminhos, aquilo que nós podemos fazer para ajudá-lo, que possamos ser úteis a todos que chegam até nós, que possamos jamais perder a fé, jamais deixar a guarda baixar, que possamos ser aquele que auxilia a todos aqueles que se encontram em dificuldades diante de nós. Lembrando sempre de todos aqueles que estão no caderno de vibrações, que possam também receber as suas melhores vibrações, que possamos juntos sempre estar unidos em pensamentos, nos auxiliando, nos ajudando, para que possamos, no decorrer desta semana, lembrarmos desse ensinamento e colocar em prática, mesmo que seja lentamente, que a gente possa ir crescendo espiritualmente em carinho, em amor, em cuidados, que possamos enxergar melhor o nosso próximo. E com a nossa melhor vibração, que os nossos corações possam estar sempre unidos. E coração do Mestre Jesus, nós vamos pedir licença para darmos o encerramento do nosso Evangelho de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, meus amigos, nós vamos encerrando o Evangelho de hoje, agradecendo imensamente a companhia de vocês e estaremos certamente ligados na próxima semana
com todo o amor de Jesus e a Ave Maria. Que vocês tenham uma semana abençoada. Até mais. Tchau. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.